Segundo uma pesquisa feita pela empresa de informações e dados Nielsen, estas são as 5 séries mais assistidas na Netflix pelos estadunidenses no período de 3 a 9 de agosto de 2020. Em primeiro lugar estava Umbrella Academy, seguida de Shameless, Grey's Anatomy, The Office e Criminal Minds. Além da boa audiência, outro fator em comum entre essas produções é que em algum momento todas elas contaram com representações LGBTs, seja protagonizando tramas em Umbrella Academy e Grey's Anatomy, ou tomando posições de menor destaque como em The Office e Criminal Minds. A presença e necessidade da existência desses personagens pode parecer óbvia hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Essa é a história da evolução dos personagens LGBTs nas séries de TV. Apesar de ter sido inventada décadas antes, a televisão só passou a ser um aparelho comum na casa dos estadunidenses nos anos 50. E foi justamente nessa época, em plena Guerra Fria, que o macartismo ganhou força. Colocando em termos muito simples, o macartismo foi um período em que qualquer um que fosse suspeito de atividades comunistas ou fosse homossexual era perseguido por supostamente se envolver em conspirações contra o governo. E claro, isso refletiu nos padrões das produções de TV na época. As emissoras passaram a ter um código de práticas para que os programas pudessem ser exibidos. Nele, uma cláusula proibia que as chamadas relações sexuais ilícitas fossem retratadas como algo positivo. Vem daí a primeira onda de vilãs lésbicas e finais dramáticos para personagens gays. Mas a influência desse código e do macartismo não ficaram apenas na representação das histórias LGBTs. A indústria televisiva também foi impactada. Um exemplo disso é o programa The Many Loves of Dobie Gillis. Nesse programa, uma coadjuvante era tão querida que a emissora CBS considerou dá-la um programa solo. Essa personagem era a Zelda, uma garota brincalhona que andava com os meninos. No entanto, depois de gravar o piloto, os produtores acharam que a personagem era muito machona e por isso a série não funcionaria. You're a very lucky girl, Phyllis. Here's the results of his latest intelligence test. Also a sample of his handwriting and a picture of his father, your future father-in-law. Para somar com toda a fatalidade das tramas LGBTs, no decorrer dos anos esses personagens também foram colocados num lugar caricatural, feitos para levar ao riso fácil. Foi só lá em 1971 que o primeiro personagem assumidamente gay da TV estadunidense apareceu. O sitcom Tudo em Família, produzido por Norman Lear, era inovador e trouxe temas como a Guerra do Vietnã, relacionamentos interraciais e sexualidade. No episódio em questão, o protagonista Art tinha seus modos grosseiros e ultrapassados, desafiados com a chegada do amigo frutinha, entre aspas, do seu genro. A chegada desse personagem, o Roger, disparava uma série de comentários homofóbicos por parte do dono da casa. Mas o genro de Art insistiu em reforçar que os trejeitos de Roger não podiam determinar se ele era ou não homossexual. O objetivo maior desse episódio era inclusive surpreender o Art com uma verdade inevitável. Nem todos os gays são reconhecíveis à primeira vista, tanto que após passar muito tempo reclamando com seu amigo Steve, Art descobre que o próprio Steve é quem era gay na verdade. Oh, Steve, you're gonna want to bust him wide open when I tell you this. I don't know where he gets these brainstorms, but he thinks that you're the... I can't even say it, you Steve. He's right, Arch. Huh? Como a revolução no bar Stonewall tinha acontecido há pouco tempo e a primeira parada do orgulho gay ainda era uma estranha aos olhos da grande maioria dos americanos, os personagens e as narrativas de diversidade só poderiam ser transitórios, e isso resultou no personagem do Steve nunca mais aparecer na série. Mas o produtor Norman Lear ainda viria a inserir outros personagens LGBTs em Tudo em Família. Além disso, ele também desenvolveu o sitcom Os Jeffersons, onde em 77 uma mulher trans finalmente teria uma representação um pouco mais justa do que as apresentadas até ali. Com o passar do tempo, homens gays passaram a fazer pequenas aparições nas séries de sucesso, enquanto as lésbicas, que não eram o perfil do alívio cômico estabelecido na época, eram bem menos representadas. Até que nos anos 90 estreou o sitcom Ellen, protagonizado pela estrela em ascensão Ellen DeGeneres.
As primeiras 3 temporadas do sitcom foram um sucesso de público e de crítica, mas estavam cobrando seu preço sobre a saúde mental da comediante. Na série, sua personagem era retratada como uma mulher heterossexual, enquanto na vida real, Ellen era lésbica e estava com muito medo de perder sua carreira se descobrissem a sua sexualidade. A solução encontrada foi se assumir publicamente, tanto na vida real quanto na série. Num episódio muito delicado e vulnerável, Ellen se declara para Susan. Mas apesar do recorde de audiência, essa trama também trouxe consequências péssimas. I'm so afraid to tell people. Susan, I'm gay. Depois de Ellen se assumir, a ABC colocou um aviso parental na série, indicando que ela tinha conteúdo adulto. Assim, com o tempo, a audiência foi caindo e passou até a ser considerada muito gay por parte do público. Isso tudo, infelizmente, levou ao cancelamento da série em 1997. A essa altura, o primeiro beijo LGBT já tinha sido televisionado. Ele aconteceu entre 2 mulheres lá em 91, no procedural LA Law. Porém, tanto em LA Law quanto na comédia Roseanne, esse beijo foi apenas um selinho, e não tinha nada a ver com uma narrativa que pudesse fazer com que o público queer se sentisse realmente representado. Apesar de beijos entre personagens cis heterossexuais nunca terem sido uma questão a ser discutida, os beijos LGBTs continuaram em pauta. Ainda nos anos 90, o produtor Darren Star queria trazer storylines com personagens LGBTs na série Barrados no Baile, um dos maiores sucessos adolescentes da época. Posteriormente, Darren declarou que era muito difícil convencer os executivos da Fox a admitirem a diversidade sexual como parte das narrativas. Foi então que ele tentou abordar o tema mais uma vez em outro programa. Em Melrose Place, o personagem Matt protagonizaria uma cena de beijo com o seu namorado Rob. Essa cena chegou a ser filmada em 94 e até foi divulgada. Mas na última hora, enquanto o público esperava ansioso em frente à TV, o beijo foi cortado. Muitos reivindicam o lugar de Will and Grace como a primeira série a transmitir um beijo entre 2 homens. Isso porque existe um episódio onde Jack e Will se beijam de propósito na transmissão ao vivo de uma TV. And I just want to know how long I'm going to have to wait until I can see 2 gay men kiss on network television. Not as long as you'd think. Mas na realidade foi outra série a responsável pelo primeiro beijo entre 2 homens. Na segunda temporada de Dawson's Creek, o criador Kevin Williamson apresentou um personagem regular chamado Jack McPhee, que apareceu para rivalizar o coração de Joey com Dawson. Mas o detalhe é que o Williamson foi esperto e primeiro fez o público gostar do Jack, para só então, num episódio duplo que foi marco na história da TV, revelar que o personagem era gay. No ano seguinte, o Jack deu seu primeiro beijo em outro homem. E esse sim é considerado o primeiro beijo gay da televisão americana, porque foi o primeiro a partir de uma narrativa romântica e afetiva. Jack. No. Hey, look, I know there's people around, but who cares, right? That's the whole point. I finally have the courage to do this. Inclusive, no mesmo ano, a série adolescente Buffy revelou a sexualidade de Willow e o beijo entre ela e sua namorada mostrou que aquele não era mais um movimento suicida para uma série de TV. E aí, em meio a grandes nomes assumindo a sua sexualidade e o surgimento de ícones para a comunidade, os personagens LGBTs finalmente começaram a ganhar um espaço e representação justos. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Em 2008, o produtor Ryan Murphy estava prestes a lançar um musical adolescente chamado Glee. O título foi um dos que mais trabalhou a diversidade nas suas tramas, tendo personagens transgêneros, gays, lésbicas, todos no centro dos acontecimentos. O legado do seriado tem força justamente no estabelecimento de que as histórias de amor entre Kurt e Blaine e Santana e Brittany tinham tanta importância quanto a história do casal heterossexual vivido por Lea Michele e Corey Monteith. Eles passaram pela mesma dinâmica de idas e vindas, pedidos de casamento e declarações exageradas. Tudo era apresentado por uma ótica realmente diversificada,
o que fazia com que a série fosse capaz de se comunicar com toda uma geração de jovens. Did you know that dolphins are just gay sharks? Dá pra notar que a indústria televisiva até resistiu às mudanças, mas a representatividade LGBT só tem crescido. De um primeiro passo ali em Orange is the New Black, com uma mulher trans sendo interpretada por uma atriz trans, passando pelos novos parâmetros para famílias, como vistos em Modern Family e The Fosters, por exemplo, até o primeiro personagem não binário em Billions, e a grande vitória na forma de Pose, uma série totalmente protagonizada por pessoas trans, que inclusive também foi criada pelo Ryan Murphy. I know our presence threatens you. We fought for our place at this table, and that has made us stronger than you will ever be. Now pick your jaw up off the floor and go back to your clam chowder and shallow conversations. My girlfriends and I aren't going anywhere. Mas a partir de agora, a busca é pela naturalização. Pelo momento em que uma série com personagens LGBTs não seja anunciada partindo de uma premissa chocante, que uma série com personagens LGBTs não seja acusada de ser gay demais, mas principalmente que o público sinta as experiências queer com o mesmo conforto que ele sente as experiências héteros retratadas hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, aproveita, já se inscreve no canal e dá um joinha aí pra gente. Valeu! If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?